O que eu fiz? Jeremias 8, verso 6. Primeiro, quero falar algumas palavras de sincera persuasão, solicitando a cada um dos que estão agora presentes, e mais especialmente a cada pessoa não convertida ou cristãos nominais, que se façam a pergunta e a respondam solenemente: o que eu fiz? Poucas pessoas gostam de tomar o incômodo de revisar suas próprias vidas. A maioria das pessoas está tão perto da bancarrota que se envergonha de revisar sua própria contabilidade. A grande maioria da humanidade se assemelha ao nécio avestruz, que, quando é perseguido de perto pelos caçadores, enterra sua cabeça na areia e fecha seus olhos e pensa que, pelo fato de não ver seus perseguidores, então está seguro. Grande parte da humanidade, repito, se envergonha de revisar sua própria biografia. E se a consciência e a memória pudessem converter-se em coautoras de uma história de suas vidas, desde o princípio até o fim, comprariam um grande ferrolho de ferro e um cadeado e encerrariam o volume, pois não se atreveriam a lê-lo. Sabem que é um livro cheio de lamento e aflição, que não se atreveriam a ler e permanecem ainda em suas iniquidades. Eu tenho, portanto, uma difícil tarefa ao tratar de persuadir a cada um de vocês a que peguem um livro, sem importar que suas páginas sejam umas quantas ou muitas, ou que sejam brancas ou negras. Me resultará difícil induzi-los a que leiam tudo. Mas peço que o Espírito Santo te persuada agora e que respondas a esta pergunta: o que eu fiz? Pois recorda, meu querido amigo, que esquadrinhar-te a ti mesmo não pode te causar nenhum dano. Nenhum comerciante jamais empobrece por revisar seus livros. Poderia descobrir-se mais pobre do que pensava, mas não é a revisão dos livros que o empobreceu. Ele se prejudicou por alguma prática comercial errada que ocorreu antes. Meu amigo, é melhor que conheças o passado enquanto tenhas tempo para restaurá-lo, e não que continues com os teus olhos vendados, esperando entrar pelas portas do paraíso e descobrir teu erro quando, já seja demasiado tarde, porque a porta está fechada. Não se perde nada fazendo um inventário. Não podes piorar em nada por causa de um breve autoexame. Isto, em si mesmo, será um forte argumento para te induzir a fazê-lo. Mas recorda que podes estar muitíssimo melhor, pois considere que teus assuntos estejam bem com Deus. Então podes estar muito feliz e consolar-te, pois aquele que está bem com seu Deus não tem nenhum motivo para estar triste. Mas relembre que existem muitas probabilidades de que estejas mal. Há tantas pessoas neste mundo que vivem enganadas, que existem altas probabilidades de que estejas também enganado. Poderias ter um nome de quem vive e ainda assim estar morto. Poderias ser como a árvore de John Bunyan, da qual disse: era formosa para ver-se, e era verde por fora, mas seu interior estava suficientemente podre para ser combustível na fogueira do diabo. Neste dia, poderias estar muito bem caiado diante de ti e diante de teus semelhantes, e ser sumamente bonito, mas também poderia ser este fariseu, de quem Cristo disse: sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Agora, homem, ainda que tu queiras ser enganado, de minha parte sinto que preferiria 1000 vezes conhecer realmente meu próprio estado, em vez de ter as imagens mais agradáveis sobre esse estado e descobrir-me enganado. Muitas vezes sussurrei solenemente esta oração: Senhor, me ajude a conhecer o pior de mim. Se ainda sou um apóstata de ti, sem Deus e sem Cristo, ao menos faz com que eu seja honesto comigo mesmo
e saiba o que eu sou. Recorda, meu amigo, que o momento disponível para que faças um autoexame é, depois de tudo, muito breve. Logo saberás o grande segredo. Talvez eu não pronuncie palavras suficientemente fortes para romper a máscara que agora tem sobre ti. Mas há alguém que se chama morte, que não aceitará nenhuma lisonja. Poderias disfarçar-te hoje com as vestes de um santo, mas a morte logo te desnudará. E estarás diante do tribunal depois que a morte haja descoberto toda a tua nudez. Seja esta nudez inocência ou culpa. Recorda também que ainda que tu possas enganar a ti mesmo, não enganarás ao teu Deus. Tu poderias sentir pequenas cargas, e o fiel da balança, na qual és pesado, poderia não ser honesto, e poderia, portanto, não te dizer a verdade. Mas quando Deus te julgar, não fará concessões. Quando o eterno Jeová tomar a balança da justiça e pôr sua lei em um dos pratos, pecador, como tremerás quando te ponha a ti no outro? Pois a menos que Cristo seja teu Cristo, te encontrarás leve de peso. Pesado serás na balança e serás encontrado em falta. Que palavras adotarei para induzir cada um de vocês a que se examinem agora. Conheço as várias desculpas que alguns de vocês apresentarão. Alguns argumentarão que são membros de igrejas e que, portanto, não têm problemas. Talvez estejas me olhando de algumas das galerias e me digas: Senhor Spurgeon, suas mãos me batizaram neste mesmo ano no Senhor Jesus e periodicamente me passou o pão e o vinho sacramentais. Meu amigo, eu sei disso e temo que batizei a muitos, aos quais o Senhor não batizou jamais. E alguns de vocês que foram sido recebidos na membresia da igreja na terra, jamais foram recebidos por Deus. Se Jesus Cristo tinha um hipócrita entre seus 12 discípulos, quantos hipócritas não teria aqui entre milhares de pessoas? Queridos, nesta época é muito fácil fazer uma profissão de fé no Evangelho. Muitas igrejas recebem candidatos à membresia sem nenhum exame de nenhum tipo. Algumas dessas pessoas vieram a mim e eu lhes disse: devo tratar-te da mesma maneira como se houvesse vindo do mundo. Porque me disseram: eu nunca vi ao pastor. Eu escrevi uma nota à igreja e eles me receberam. Na verdade, nesta época de profissões de fé, um homem poderia fazer a profissão mais elevada do mundo e, sem dúvida, ser contado com os apóstatas condenados no final. Não se desviem da pergunta por essa causa. E não digam: estou demasiado ocupado para atender meus assuntos espirituais. Todavia, haja tempo suficiente. Muitos disseram isso e antes do que o seu tempo suficiente houvesse chegado, se encontraram onde o tempo não mais existe. Tu que dizes que tens tempo suficiente, quão pouco sabes a proximidade de ti com a morte. Há algumas pessoas aqui presentes que não verão o dia de Ano Novo. Há toda a probabilidade de que um grande número de pessoas não verá outro ano. Que o Senhor nosso Deus nos prepare a cada um de nós para a morte e para o juízo. E abençoe a exortação desta manhã para a nossa preparação, conduzindo-nos a fazer a pergunta: o que eu fiz?